Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à continuidade da nossa sequência de reuniões públicas virtuais. É um grande prazer estar com vocês hoje para mais um encontro aqui no Lar de Teresa, nossas reuniões de segunda-feira. Como de praxe, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos alternadamente. E hoje, quem estará conosco trazendo a elucidação sobre o estudo é a companheira Regina Meirelles, do Núcleo Humano. Regina, seja bem-vinda para a sua saudação inicial. Obrigada, André. Eu que agradeço a oportunidade do trabalho. Meu coração fica muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Nós vamos iniciar, então, o nosso encontro com a página do livro Seara dos Médiuns, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido de Xavier, intitulada Pediste. Diante dos entes amados que brilham nas esferas superiores, rogaste as oportunidades de trabalho que hoje te felicitam a senda. Revisaste erros e acertos, e de alma confrangida no inventário das próprias culpas, suplicaste o recomeço na experiência terrestre. Pediste o berço dorido, a fim de que os obstáculos do reinício te assinalassem os impositivos do reajuste, e achaste as provas da infância que te serviram de ensinamento. Pediste a carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício, e acordaste no lar infestado de lutas, que te não deixa margem a fantasias. Pediste recursos contra a vaidade, que te petrificava os sentimentos no orgulho, e detiveste a condição social torturada e difícil, que te obriga a entesourar obediência e conformação. Pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações reprováveis, de modo a resgatares clamorosos débitos contraídos, e recuperaste a companhia deles na presença dos familiares problemas e dos companheiros enigmas que te compelem a disciplinas do coração. Pediste remédio contra as inclinações infelizes que muitas vezes te situaram no desequilíbrio da emoção e da mente, e obtiveste força à doença física transitória que pouco a pouco te infundes as alegrias da cura espiritual. Estudantes na escola da terra, todos pedimos aos instrutores da vida as riquezas da educação. Contudo, em pleno curso do necessário aperfeiçoamento, choramingamos e reclamamos à maneira de desertores inveterados. Desconfia de todo amigo encarnado ou desencarnado, que te alimente a ilusão com vantagens e privilégios, facilidades e louvaminhas. Professor menos responsável, que favorece capricho e cola a pretexto de amor, apenas consegue rebaixar o aprendiz e estragar a lição. Emmanuel. Queridos amigos, depois da leitura de nossa página inicial, vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a presença de todos os companheiros que estão conosco aqui essa noite, os benfeitores do Lar de Teresa que nos acompanham, que sustentam, nos dão ânimo e forças para o trabalho, para sermos úteis, para renovar os nossos pensamentos e atitudes. Que nós possamos, no momento de comunhão de pensamento, enviar todos os nossos bons fluidos, todo o nosso amor e carinho a todos os companheiros desse orbe, aos que passam frio e fome, aos que estão em sofrimento, que possam receber esse abraço caloroso dos nossos corações, trazendo conforto e um pouco da paz que Jesus nos deu e continua nos dando. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, o estudo de hoje será com o tema Prelúdio da Volta, do Livro dos Espíritos, pergunta 330 a 343. Regina, a palavra é toda sua. É uma alegria estar aqui hoje, essa noite, mais uma vez, né? Então, começando, eu queria trazer a letra
de uma música espírita. Trazias o coração repleto de esperança. Traçavas tantos planos de alegria e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para os céus como a indagar. Por que rolaram pelo chão teus sonhos e os teus planos de felicidade? Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantastes lá para trás. Mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste. Acenda a tua luz mesmo que doa. E segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. E a porta da reencarnação é essa bendita oportunidade deste refazimento com a lei e com a justiça divina. Necessidade para o nosso crescimento, né? Mergulho na matéria, que é indispensável para a nossa evolução. Jesus Cristo já nos dizia no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O conhecimento da reencarnação não é privilégio da doutrina espírita em absoluto. Outras correntes filosóficas já acreditavam na reencarnação. Todavia, a doutrina espírita ela nos dá uma dimensão maior, né, do que seja a reencarnação, esse renascimento na carne. E hoje vamos falar do prelúdio da volta. O que é o prelúdio, né? Essa preparação para o retorno à carne. Como é que se dá esse retorno? Será que existe algum tipo de planejamento reencarnatório? Ou simplesmente vamos numa prateleira onde tem vários corpos e a gente diz, é este aquele que eu quero? Bem, o bom senso já nos diz que não é assim que acontece, né? Então, na primeira pergunta, que hoje nós estamos vendo, na 330, Kardec pergunta, sabem os espíritos a época da reencarnação? E Kardec estava falando de uma maneira generalizada, né? Se os espíritos sabem se vão reencarnar daqui a 30, daqui a 40 anos, daqui a 20 anos, da mesma maneira que nós, encarnados, sabemos quando vamos morrer daqui a 20 anos, por exemplo, os espíritos respondem, eles têm, como sucede ao cego, eles pressentem quando o cego se aproxima do fogo. Eles sabem que vão ter que retomar um corpo, como nós sabemos que vamos ter que morrer um dia, mas eles ignoram quando isso vai se dar. Na realidade, todos os espíritos sabem que mais cedo ou mais tarde vão precisar voltar à carne. É da lei e ninguém dela pode fugir. E Kardec complementa essa pergunta. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Os espíritos respondem, certamente assim o é. Bacana, né, essa analogia que Kardec faz. Então, a necessidade da reencarnação está para a vida espírita, assim como a morte está para a vida corporal? Então, refletindo nessa questão, os espíritos sempre falaram, e nós sabemos, né, que a verdadeira pátria é a espiritual. Então, quando o organismo físico se desorganiza, não permitindo que haja vida material, isso está lá na questão 68 do Livro dos Espíritos, nós retornamos para a espiritualidade, né? Então, os órgãos já não estão cumprindo a sua função da vida.
e voltamos para a verdadeira pátria, que é a espiritual. E por que na erraticidade os espíritos estudam, trabalham, cumprem as suas tarefas, têm uma visão mais ampla de sua trajetória, das suas escolhas certas ou erradas, mas é aqui, no contato com os vícios, com as paixões, que seremos convidados ao testemunho. É uma validação das nossas conquistas. Então, do outro lado de lá, nós temos a teoria. Na carne, nós temos a prática. E na pergunta seguinte, Kardec fala, mas todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? E eles respondem, muitos, que tal coisa nem pensam, que nem sequer a compreendem. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Devemos entender até algumas palavras, né, que foram ditas no século XIX, como essa palavra punição, castigo, não no sentido literal, mas mais como uma reparação e um aprendizado, um realinhamento com a lei. E aí, Kardec segue perguntando, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ou se estou bem aqui, me considerando relativamente feliz, não tenho ambições de elevação, será que ficaria eternamente nesse estado? Bem, vocês podem até... Nós nos perguntamos, como assim? Na pátria espiritual, os espíritos não compreendem a reencarnação? Se falamos que na espiritualidade nossa visão é mais ampliada, bem, não. Muitos deles não compreendem essa lei. Eles ignoram muitas leis. Não compreendem os destinos da alma. Não que sejam maus, simplesmente eles ignoram as leis que os dirigem e comandam. Nós temos conceitos muito enraizados dentro de nós. E não é porque nós não temos mais o corpo físico que nós mudamos. Existem, inclusive, muitos espíritos que não sabem nem que desencarnaram. Exatamente. Eles não acreditam que partiram, que não estão mais com o corpo de carne. Cada espírito tem a sua liberdade de pensar, de agir, até mesmo de crescer. E muitos, devido a essas crenças limitantes que a gente guarda dentro de si, têm muita dificuldade da mudança. E muitos passam longos períodos quase que adormecidos dessas verdades espirituais. Como disseram os espíritos a Kardec, há também entre os espíritos os covardes e os indiferentes, que podem retardar o seu retorno, mas sofrerão mais por isso. É como se nós adiássemos a tomar um remédio amargo, né, que vai curar as nossas dores. Mas para todos vai soar a hora, o aviso a reingressar na carne, em busca de novos aprendizados. Porque ninguém fica estacionado a vida inteira. A vida é um progresso interminável. Na literatura espírita, nós encontramos vários espíritos que ficam por séculos na erraticidade. Mas sempre vai chegar um momento, não existem almas que não acordam para as verdades. E há aqueles que já compreendem as leis e podem apressar a sua reencarnação, como Kardec perguntou, podem, atraídos por um desejo ardente. Como é que se dá isso, né? A gente vê que há grandes vultos que já passaram por aqui na Terra, que buscam a recuperação do tempo perdido. Temos o caso de Paulo de Tarso, que depois da perseguição ao cristianismo, ele se volta para servir a causa de Jesus, de forma
incansável. Ele fez uma renovação de forma surpreendente, né? E muitos também se aceleram para acompanhar almas que estão muito à frente deles. Então, o nosso querer, o nosso pensamento é energia, é poder. Principalmente aqueles que já guardam a qualidade dentro de si. Então, dessa maneira, o espírito pede para reencarnar e trabalha para isso. E quando aparece uma oportunidade, ele vai, cumpre seu destino e retorna à matéria. Ou seja, retardar ou avançar depende de cada espírito, depende de cada um. Não existe processo reencarnatório igual. Todos eles, cada um tem a sua particularidade, são diferentes para cada um. Não há uma predestinação, por exemplo, da união da alma com tal ou qual corpo. Essa escolha não é feita sem uma programação muito bem arquitetada. O que dirige o espírito para esse ou para aquele corpo? Atração, afinidade. O espírito reencarnante é também atraído para um meio, conforme as suas tendências, o seu caráter, o seu grau evolutivo. Nós vemos no livro Missionários da Luz, processo reencarnatório de Segismundo. André Luiz nos traz um panorama de como é feito o processo reencarnatório. E doutor Jorge Andréa também, já desencarnado, ele nos explica exatamente como é que se dá esse processo reencarnante biologicamente, através do sistema elétrico-magnético que o espírito reencarnante atrai para o óvulo da sua mãe. Ele chega com um potencial específico de energia para o espírito da sua mãe e para se integrar com ela. O óvulo vai ser fecundado, irradia essa energia que vai atrair o espermatozoide e que já traz aquela carga genética própria para cada espírito. Mas não vamos entrar em detalhes sobre como é feito essa parte biológica da reencarnação. Há espíritos mais maduros que fazem, sim, parte do seu planejamento da sua reencarnação. Escolhem o meio onde querem renascer, né? Que seja propício para a sua evolução, como nós comentamos. Podem participar da escolha do corpo, do gênero de prova, da classe social a que vai pertencer, se vai nascer no meio de vícios, de paixões que ele precisa dominar, que ele precisa vencer, uma infinidade de situações que são analisadas muito criteriosamente. O homem, tanto na matéria como na espiritualidade, é o construtor do seu destino. Ele tem livre arbítrio, né? E óbvio que quando no início nós caminhamos aos tropeços, à medida que ele vai mais evoluído, mais bem instruído, mais maduro, penetrando nas leis superiores, compreendendo a beleza da vida e sabendo que todo esforço é recompensado e dará para a sua obra um impulso mais nobre e elevado. Nós, quando estamos na espiritualidade, nós temos uma outra percepção do que é a reencarnação. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam, mas como pode? Aquele indivíduo, ela pediu aquele corpo assim, o assado, não pode ser. Pode sim, porque na espiritualidade a nossa visão está mais ampliada e a gente sabe o que é necessário para a nossa reencarnação. Enquanto que um espírito inferior, como nos diz Leon Denis,
ele é impelido por uma força misteriosa, ele obedece quase que instintivamente, chamadas as reencarnações compulsórias. De qualquer maneira, todos são aconselhados, todos são amparados na passagem da vida do espaço para a existência terrestre. Deus age como aquele pai, né, que precisa orientar seus filhos e os guia, e esse pai que os guia nas suas escolhas. Quando nós adquirimos uma noção exata, né, da nossa responsabilidade individual, poderíamos realizar o que Emmanuel chama de evolução consciente. E ele nos diz: um corpo é sempre uma bênção. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Isso está no livro Roteiro, de Emmanuel. Então, é importante também nós entendermos, como nos diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, assim como nem toda luta no campo físico expressa punição. Desta maneira, não existem duas reencarnações iguais, como também não há dois processos reencarnatórios iguais. Essa compreensão é muito importante para nós nos afastarmos de uma ideia recorrente, até entre os espíritas, de que a pessoa que está passando por aquela ou essa dificuldade, ela está sempre num processo de expiação. Não é assim sempre. Jesus, o Espírito mais puro, que já esteve entre nós, simplesmente sofreu dores, nos mostrando que só através do amor ascendemos para a glória. Ou seja, tem vários fatores importantes para serem analisados com respeito à reencarnação. Então, e como ela se processa, para a gente sair daquele lugar comum de que tudo é expiação. Não é assim. A necessidade do espírito, o seu caminho evolutivo, né? O ambiente que vai ser necessário ao melhor aproveitamento da sua jornada evolutiva. Não vamos nos limitar achando que tudo é resgate, mas certamente tudo é aprendizado. Importante, o espírito é sempre designado antes de unir-se ao corpo. O espírito é designado antes de unir-se ao corpo, que se dá antes da concepção. E, como falamos, existe toda essa programação feita pelos arquitetos, né, designados por Deus. E agora, falando sobre um instante da reencarnação propriamente dita, antes de se dar o início da concepção. Kardec pergunta: antes de mergulhar na carne, o espírito sofre de uma perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E ele responde: todavia muito maior e mais longa, porque, como nos diz os espíritos, pela morte o espírito sai da escravidão, enquanto que pelo nascimento ele entra para ela. É forte, né? Mas sabemos que não existe nada no universo e na justiça de Deus que não seja de bondade, de amor, de redenção. No momento de reencarnar, eles sentem sim uma espécie de agonia. O mergulho na carne é esconder-se, né, do envoltório da matéria. Então, existe uma ansiedade que se apodera dele, pois as provas por que ele passarão poderão retardar a sua marcha ou avançar. Sabemos que nós não retrogradamos, mas podemos sim ficar estacionados, né? A gente pode perder uma reencarnação, pode sim, se formos refratários a esses ensinamentos. Então, ao reencarnar, a emotividade toma conta dos nossos sentimentos, o medo nos invade. A gente está se referindo àquele espírito mediano, né? Porque alguns
desconhecem esse medo. Então, isso vai também depender da natureza das provas, das qualidades morais do espírito reencarnante, ou seja, as reencarnações variam ao infinito. Podemos considerar, em tese, os espíritos de evolução média, que apresentam as mesmas necessidades, virtudes, méritos, deméritos, qualidades ou más tendências, passam sim por essa perturbação. Para todos é um instrumento de despertar. Então, eles vão enfrentar aquela herança e influências do caminho que ele está percorrendo. Repetimos, existe toda uma preparação para essa reencarnação. O encontro dos pais, né, para manter aquele vínculo afetivo, nos despertar daqueles valores emocionais, encontros durante o sono, visita ao lar onde ele vai renascer. Então, tudo está muito bem preparado. Por isso que temos sempre que valorizar a vida. Como mencionamos, não existe processos reencarnatórios iguais. Quando a alma ou o espírito aprende e já está ajustado com as leis do amor, se mostra pleno onde quer que seja. Então, essa perturbação, ao morrer como ao nascer, também vai depender do grau evolutivo do espírito. Aqueles que, depois que fizer o elo com a sua mãe, quando começa a concepção, fica aquele período de esquecimento, mas outros não. Outros têm uma certa liberdade, porque o espírito mais evoluído não existe distância. Traçando um paralelo com o desencarne, só para a gente entender como se processa isso, nós vemos que nos primeiros cristãos, quando eles desencarnaram de forma violenta, né, nos circos romanos, eles morriam cantando. Sua alma já estava quase que liberta do corpo material. E isso podemos ver da mesma maneira. Espíritos de escola, no plano maior, pedem a Deus para voltarem à carne, ajudarem ao progresso da humanidade e ao seu próprio progresso. Para esses espíritos livres da ignorância, esse período também da perturbação vai ser totalmente diferente do que aquele espírito mais mediano. Quando ele tem um compromisso, uma missão com o bem coletivo, ele já traz também igualmente as marcas do Cristo, né, no seu íntimo, no seu coração, de modo que ele dá um exemplo de serenidade ao redor. E na pergunta seguinte, Kardec até pergunta sobre a solenidade, né, desse momento. É solene para o espírito um instante da sua reencarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Na incerteza que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? E os espíritos respondem: procede como viajantes que embarcam para uma travessia perigosa e que não sabem se encontrarão ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Como mencionamos, ele sente sim uma espécie de agonia, né? Que vai até o momento da sua concepção. Essa analogia que os espíritos fazem é interessante, como viajantes que embarcam numa travessia perigosa. É assim que os espíritos se sentem quando soa o momento. Não há alma que fique indiferente. É solene, sim, quando é chegada a hora, mas sempre vão ter o apoio daqueles espíritos abnegados que vão acompanhá-lo. Quando Kardec pergunta, no momento de reencarnar,
o espírito se acha acompanhado de outros espíritos seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando ele volta, sempre estamos acompanhados, tanto na partida daqui para lá, quanto de lá para cá. Os nossos queridos nos animam, temos sempre espíritos ligados por laços de afeto aos nossos corações, que nos acompanham sempre. Sabemos que os nossos mentores nos darão força necessária para não desanimarmos e uma infinidade de recursos que o Pai amoroso coloca à nossa disposição. E sim, esses recursos são um impulso que nos faz, então não nos faz esmorecer. Esses mesmos mentores que nos acompanham quando a gente vai fazer o mergulho na carne, muitas vezes são os mentores que nos acompanham pela vida inteira e que podemos sim conversar e ter com eles durante os nossos sonhos, não é verdade? Nas nossas orações, pois eles sempre vão estar junto de nós. E antes, eu gostaria agora, para ilustrar como se dá esse momento solene do retorno, contar a história muito conhecida dos espíritas, porque está no livro Nosso Lar, do retorno de Laura. Se me permitem, eu vou ler, porque é muito bacana essa história que está no livro Nosso Lar. Muito bem. A senhora Laura encontrava-se em véspera do grande cometimento. Realizou-se uma breve homenagem. Diz-nos André que a residência era luz e melodias. Numerosas famílias foram despedir-se e saudar a companheira que estava por regressar. Todavia, a senhora Laura estava com um ar sério, grave, se esforçava para acompanhar o otimismo geral. E ela fala: creio que não me demorarei mais que 2 dias. Mas, com um olhar triste, ela concluía: como vê, eu estou pronta. E o ministro Genésio acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço ao seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Ela tinha muito bônus horas a seu favor, né? Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. E ela fala: tudo isso me reconforta, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que o meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, e o ministro Genésio fala: não se deixe levar por conjecturas, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades do êxito. Além do mais, é justo confiar em seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pondere na glória imensa de ser útil. Senhora Laura sorri, parecendo mais encorajada, e disse: tenho solicitado socorro espiritual de todos os companheiros a fim de me manter vigilante nas lições que aqui recebi. Mas eu sei que a terra está cheia da grandeza divina. No entanto,
Tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou um gesto de que compreendia o sentido da alegação, mas revidou. Não ignoro as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda é as tentações complexas do egoísmo. Aqui contamos, Dona Laura disse, aqui contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes, educados quase todos nas luzes do Evangelho. E ainda que velhas fraquezas subam aos nossos pensamentos, nós temos defesa natural aqui no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é luz fraca num mar imenso de forças agressivas. E o ministro falou, não diga isso. Não dê tamanha importância às influências inferiores. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos, de fato, na Terra, ficará lá para sempre. Porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A senhora pareceu ver tudo mais claro. Estou convencida. Sua visita foi providencial, precisava levantar energias. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. E o ministro fala, não podemos esquecer que Dona Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ela disse, é verdade. Então, não se preocupe, minha amiga. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, ela disse, estou muito mais reconfortada, graças a Deus. E o filho dela responde, minha mãe precisava esquecer as preocupações. E ela diz, tem razão, cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Ao despedir-me, a senhora Laura disse a André, amanhã à noite estarei a despedir-me, não falte. André agradece comovidamente, esforçando-se para ocultar as lágrimas das saudades prematuras que já despontavam no coração. Fechando com o que Emmanuel nos diz, uma vida organizada e consciente que ressurgirá ou despontará 9 meses depois na paisagem terrestre, para o sublime mistério da redenção, pelo trabalho, pelo estudo e pelo amor. Conheçamos a reencarnação, dizemos nós, e a verdade reencarnatória abrir-nos-á as portas que levam ao progresso, à iluminação interna, à felicidade. E assim, queridos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, que estamos passando por intensos desafios, sabendo que nunca estamos sós. Sempre temos os nossos queridos aos nossos lares, seja enquanto encarnados, seja como desencarnados, num só elo de pensamento e de amor. Que a paz nos envolva. Muito obrigada. Nós agradecemos, então, a companheira Regina por compartilhar conosco as suas reflexões sobre o tema.
Agradecemos também a todos que estão conosco, conectados, nos honrando com a sua presença. Queremos convidar a todos para estar conosco na próxima segunda-feira, também às 19 horas, onde teremos o estudo do tema Missão dos Profetas, do Evangelho segundo o Espiritismo, 21º capítulo, item 4. E quem nos trará o estudo na próxima semana será o companheiro Luiz Felipe Neres Cardoso. Vamos então encaminhando para o término do nosso encontro, a nossa prece final. Que possamos, unidos em pensamento, agradecer ao Mestre Jesus e agradecer principalmente a Deus, nosso Pai, a oportunidade bendita de estarmos encarnados no planeta Terra, na sociedade que nos encontramos nesse momento atual, pois é uma oportunidade única de aprendizado, é uma oportunidade única de reparação dos nossos compromissos passados, onde caminhamos juntos, unidos em pensamento, contando com o apoio de toda a espiritualidade amiga, nossos espíritos familiares, nossos anjos da guarda, os benfeitores desse lar de Teresa, que nos apoiam, trazendo forças, trazendo muita coragem, que tenhamos muita fé e confiança em Deus, que coloca para a gente sempre obstáculos que possamos transportar através da resignação, através da caridade, da prática do amor. Que o Senhor possa abençoar-nos e tenhamos uma excelente semana com os pensamentos e os aprendizados que tivemos aqui essa noite. Graças a Deus.